Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite que a nossa empresa recebeu e dizer que é uma honra para nós podermos participar e contribuir de alguma forma para que esse tema em questão tenha o seu desenvolvimento e a sua evolução. O convite que nos foi feito, eu acredito que ele contemple dois objetivos principais, que seria demonstrar que a lei, independente do formato que ela seja colocada, ela pode ser controlada, ou seja, a jornada dos motoristas pode ser controlada, inclusive com informações em tempo real. E o segundo objetivo é contribuir com algumas informações, alguns dados analíticos que nós temos, pelos controles que nós já exercemos com alguns clientes, com informações que certamente podem ser muito úteis no desenvolvimento da discussão que está sendo feita aqui. Nós temos uma apresentação, ela é breve. Obrigado. Nós temos uma apresentação, ela é breve, porém acredito que muito produtiva e útil para essa discussão. Sem som aí. Tá ligado? Sem som. Deixa eu primeiro. Ainda não. Dá para ele aí que é dela. Deixa aqui. Vai falar ali, meu. Vamos aqui, meu. Apenas para ilustrar quem é a Ângelo Lira, nós somos uma das 3 maiores empresas do país, com uma atuação no segmento de gerenciamento de risco, gestão logística e controle de jornada de motoristas. Nós monitoramos mais de 100 mil viagens por mês, sejam elas em gerenciamento de risco, sejam elas em controle de jornada, sejam elas com gestão logística da operação. Temos uma matriz em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, com uma central de monitoramento. Temos filial em São Paulo, postos avançados no Rio de Janeiro e Porto Alegre. E temos equipes que atuam 24 horas por dia no monitoramento. A concentração dos serviços foi essa que eu citei, gerenciamento de risco, gestão logística e controle de jornada. Somos homologados principalmente por entidades de classe. Federação dos Transportadores do Paraná é uma delas, que nos homologou como fornecedores oficiais do serviço de controle de jornada. E alguns dos principais clientes, apenas para se dar ideia do know-how e do porte da nossa empresa, como Samsung, BRF, Raizen, JBS Friboi, Carrefour, Souza Cruz e, obviamente, os transportadores que prestam serviços para esses grandes embarcadores. Claro que não só embarcadores. Grandes transportadores também, como Transbrasiliana, Botafogo Transportes e alguns grandes a nível nacional, outros grandes com a sua regionalidade. Controle de jornada, Lei 12.619. Quais são os benefícios que o nosso serviço presta ao transportador quando ele tem essa contratação feita e esse monitoramento efetivo? A visibilidade online, ou seja, ele tem a jornada do motorista em tempo real. Essas informações são todas baseadas no equipamento de rastreamento que ele tem no veículo. O sistema recolhe automaticamente essas informações e vai alimentando. A otimização das horas trabalhadas pelo quadro dos motoristas, relatórios completos de viagem, válidos como comprovação de jornada de trabalho. Importante, nós não estamos falando somente da questão da produtividade, mas também da questão do passivo trabalhista. E essas informações são fundamentais para o transportador. Independente da existência da lei que nós estamos discutindo aqui, o controle e a gestão sobre o quadro de motoristas ele é fundamental. Por quê? Existe uma máxima de administração que diz o seguinte: quem não tem controle não administra, e quem não administra não tem controle. Então é fundamental, independente da lei, ele ter esse controle sobre a operação diária dos seus motoristas. Redução dos riscos de multa, retenção dos veículos, o controle total sobre as horas extras e os tempos de parada, minimização do impacto financeiro das novas normas sobre a folha de pagamento, a comunicação permanente com os motoristas através do periférico, utilização de macros para agilidade na comunicação, o aumento de segurança em relação a pontos de parada e horas de descanso e a otimização do tempo de espera. Isso aqui é apenas um exemplo, um quadro do que o transportador tem na sua empresa quando ele visualiza a operação. Ele tem uma visão geral do número de motoristas que ele possui e ele tem uma visão fracionada para cada situação: motorista com hora extra, tempo de repouso diário, DSR, descanso semanal remunerado,
quantos motoristas estão naquela condição, naquele momento, quais são aqueles motoristas, que ao clicar em cada gráfico desse, abre para ele uma tela com o nome desses motoristas, o momento em que se iniciou aquele evento em que ele está naquele momento e há quanto tempo ele está naquela situação. Esse aqui é um cartão ponto que está integrado ao sistema, para onde a jornada desse motorista ela é exportada automaticamente com todas as informações, com todas qualquer tipo de situação que ocorreu durante a jornada dele no mês todo, e o transportador imprime e tem a assinatura dele. Essa questão do controle, ela é fundamental. Fundamental porque nós sabemos que hoje, em questões de controle, nós sabemos que em abordagens... Obrigado. Em abordagens relacionadas à rodovia, nós sabemos que o policial vai olhar tacógrafo e existe tradicionalmente a conferência da papeleta, que é o que todos nós conhecemos, que é o diário de bordo. E isso, existem inúmeros formulários, um diferente do outro, e nós sabemos a dificuldade que é o preenchimento desse formulário por parte do motorista. E ele é manual. Normalmente ele não bate com as informações que tem no tacógrafo, ou porque ele esqueceu de preencher, ou porque ele teve dificuldade de preencher. Então, inúmeras situações que deixam a desejar com relação à credibilidade desse documento. Alguns dados analíticos, já com o histórico desse trabalho que nós desenvolvemos desde junho de 2012, que foi quando entrou de fato a lei em vigor, já com alguns clientes que nós temos, nós fizemos uma linha de corte num período, que vai até março agora, e pegamos uma amostragem para poder ilustrar, e que vai muito ao encontro de vários comentários que foram feitos aqui por algumas autoridades. Primeiro, média de horas extras por motorista a dia. 5,4 horas extras. Nós sabemos que a lei estabelece que a jornada seria de 8 horas mais 2 horas de extra. Porém, essa média não é contemplada. Hoje essa média está na faixa dos 5,4, que vai ao encontro da necessidade que já foi dita aqui de faturamento, de pressão para a entrega da carga num tempo X necessário, mas enfim, essa é a média hoje com base nos dados que nós temos registrados. Média de descanso entre jornada. No máximo, 7 horas e meia, quando a lei estabelece que deveriam ser 11 horas entre uma jornada e outra. Essa média não é ultrapassada, é no máximo 7 horas e meia. 1 hora de refeição, 92% dos que são controlados hoje cumprem. Descanso de 30 minutos a cada 4 horas, 86% cumprem. Esses dois dados, 1 hora de refeição e o descanso de 30 minutos, eles mostram que há uma disposição clara dos profissionais que estão à frente do volante de cumprir essa determinação. Mais do que cumprir, eles sabem da importância desse descanso, desse esticar de pernas, vamos dizer assim, para a continuidade da jornada. Não é esse o grande impacto em relação às necessidades que todos vislumbram de alteração na lei. E o DSR, que é o chamado descanso semanal remunerado, que seria 22% cumprem, né, que seria das 36 horas mais o descanso entre jornada de 11. Então, o que demonstra claramente isso aqui? Embora a lei esteja em vigor, embora isso tenha sido divulgado, eles saibam que há determinadas formas de controle e fiscalização, não está sendo executado. Por diversos pontos, por diversas variáveis que não cabe a mim ficar discutindo aqui, mas que já foi dito por outras pessoas aqui, com muita sabedoria e conhecimento de causa. Com base nesses dados analíticos e nos inúmeros eventos que nós tivemos a oportunidade de participar, quando a lei entrou em vigor, nós participamos de diversos seminários. No estado de Goiás, aqui no Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eventos que foram feitos em parceria normalmente com as federações dos transportadores desses estados. Para concluir. Exato. E com o corpo jurídico dessas entidades. Nós apresentamos aqui sugestões baseadas nesses eventos, na solicitação que foi feita por essas categorias e também pelos dados que nós temos que seriam de se analisar para fazer as alterações. Redução do tempo de intervalo entre jornadas de 11 para 9 horas. Tempo de espera, que hoje é considerado, se dentro da jornada como jornada,
que fosse, desde que comprovado, não ser considerado como jornada. Ou seja, o tempo de espera não pode ser considerado como jornada se ele não está efetivamente à frente da direção. Aumento do número de horas extras diárias permitidas de 2 para 4. Notem que ele já vem fazendo 5 ponto alguma coisa de média. Descanso semanal remunerado de 24 horas mais as 9 horas de intervalo que foram propostas inicialmente. Motoristas em dupla no mesmo veículo poderão cumprir a jornada diária livremente, alternando-se na direção, respeitado o tempo máximo permitido individualmente. E, por fim, a implantação dos pontos de parada que foram tantas vezes discutidos aqui. É importante frisar que a lei diz hoje que, por motivo de força maior, o profissional pode dar continuidade à sua jornada até encontrar um ponto adequado de parada, porque hoje nós sabemos que não tem esses pontos adequados. Mas é fundamental, porque nós sabemos que, ao dar continuidade, nós estamos indo ao encontro do objetivo principal, talvez, que seja a segurança desse motorista e também das pessoas que estão na estrada. Essa é a nossa contribuição. Esperamos que possamos ser úteis nesse processo. O relator agradecemos mais uma vez. Doutor Colombo. Alô. Essa posição toda que nós tomamos conhecimento nesse instante, da sua empresa, diz respeito a uma relação empregatícia do empregador, transportador, com o funcionário dessa empresa. Perfeitamente. Então, eu gostaria de perguntar, com seu conhecimento amplo nessa área, a Lei 12.619 pode efetivamente ter uma diferenciação entre o assalariado e o condutor autônomo? Perfeito, perfeito. Esses dados levantados aqui, sem dúvida nenhuma, que eles representam a relação trabalhista que existe entre o transportador e o seu motorista. Ele não contempla aqui, porque eu não tenho esses dados, não há um controle efetivo em relação a controle trabalhista sobre o autônomo. Nós sabemos que o autônomo está sujeito às questões de trânsito e não propriamente às questões trabalhistas. Então, nós temos plena ciência disso.